Oi, pessoal. Então, eu vou começar com alguns informes. Hoje é nosso último encontro desse semestre, né? No semestre que vem a gente continua e as datas de divulgação logo, logo serão passadas pela Dayana no mailing, também no Instagram do Vox. Vai ser passado para todos vocês que estão inscritos. Queria convidar todos para o lançamento do livro do Mauro, né, O Discurso da Estupidez, um livro que revela o trabalho já há alguns anos que o Mauro tem feito, fruto de um projeto, As Vociferações dos Seus Tratamentos Possíveis, que o livro já está disponível na Amazon, eu vou colocar o link para vocês aqui. Quem quiser, dá para comprar a versão online pelo Kindle, né, pela própria Amazon, ou a versão impressa, logo, logo já vai estar disponível também. Então, eu coloquei aqui no chat o link para todo mundo. Na próxima sexta-feira, o Mauro vai discutir o livro com o pessoal do Corpo Freudiano de Belém. Então, quem tiver interesse, na sexta-noite, no sábado também vai ter um seminário sobre as vociferações na neurose obsessiva, considerando o estudo do Mauro, né, sobre o tema do ódio, que já vem há algum tempo. O livro está de fácil acesso, é um livro descomplicado, mas muito potente enquanto instrumento crítico dos laços da atualidade. Aí depois, no final, se o Mauro quiser falar um pouco do livro, fica aí o convite para todos, tá? As pessoas ainda estão chegando. Bom, então eu queria finalizar um conjunto de questões que foram colocadas nesse primeiro semestre para a gente conseguir avançar, né, principalmente clinicamente, com os conceitos colocados e entender a dificuldade que vai se adicionando a partir do momento em que a função paterna ela começa a ser desdobrada no ensino lacaniano. E eu queria localizar temporalmente esse momento, né, com o texto de Hamlet, é um texto divisor, né, no sentido de expressividade inédita que o Lacan dá para o tema da função paterna, tanto quanto na sua potência crítica, quanto no questionamento sobre a universalidade do Édipo, enquanto ordenador do universo do desejo humano, né? Então, vou retomar o nosso ponto de parada do último encontro, né? A gente viu que a função paterna, tomada na sua vertente de imago paterna, né? Todo aquele desenvolvimento que a gente acompanhou do Lacan fazendo sobre a imago paterna, mostra aquela polissemia, né, aquela polivalência da função do pai como líder, como autoridade, como aquele que proíbe A ou autoriza A, como detentor, né, legislativo ou de garantia da lei, né? Então, tudo isso unido numa só imagem, a gente tem a noção de imago, né, que o Lacan disse que é cientificamente identificável com a noção de loucura, ou seja, ele faz uma fórmula geral da loucura de que quanto mais potente é essa imago do pai, mais louco é a relação que as relações que se estabelecem a partir daí, né? E o autoritarismo é uma das suas principais vertentes, né? O Ritter aparece como a imagem paradigmática do Lacan aí nesse período. A gente avançou até a tese de esvaziamento dessa imago, onde a imago deixa de conter, né, toda essa potência para ser simplesmente não, né, mas para ser esvaziada enquanto uma função
que ordena um conjunto a partir de um único elemento do outro conjunto. Essa foi a definição matemática da função, né? O Lacan faz isso com o nome do pai. Foi aí que a gente chegou, né, na fórmula da metáfora paterna, que consta no texto de uma questão preliminar, né, esquema R e o esquema I, de 1957 e 1958, que a gente viu também como ápice, né, da formalização estruturalista do Lacan. Bom, o que a função, a metáfora paterna substitui? Né? Ela substitui o lugar de ausência da mãe, né, considerando que nesse lugar ela vai colocar um nome, né, que substitua esse buraco da ausência. Essa definição de metáfora paterna, o Lacan dá na página 563, né, dos escritos nesse texto. E aí, os tempos dessa ausência da mãe, né, a gente viu a frustração, a privação e a castração. Bom, chegamos no ponto em que, então, a gente percebe que o Lacan faz do nome do pai, né, ao eleger esse esquema, Bom, o Lacan faz do nome do pai uma espécie de equivalência entre a lei da linguagem e a lei antropológica de interdição do incesto. Quando ele define o esquema R, ele define que o campo do desejo, uma vez que a lei está inscrita, se organiza de maneira edipiana, né? E isso é o correlato imaginário das coordenadas do simbólico. E quando essa lei não está inscrita, o sujeito se abre a uma via delirante. E isso é o que está formalizado no esquema I, né? Que eu acredito que todos vocês conhecem como uma assíntota aberta ao infinito, né? Sintetizando o que seria o deslocamento metonímico infindável, infinito, por exemplo, do presidente Schreber, né? Um delírio que vai com um acúmulo de significações indefiníveis e arbitrárias entre si. Então, quando o Lacan condensa no nome do pai essas duas vertentes, ele está unindo duas plataformas epistêmicas diferentes num só conceito. Né? Ele está unindo o que foi herdado da antropologia pelo Lévi-Strauss, a interdição do incesto como coordenada universal dos laços humanos, e o aspecto da interdição da linguagem, né, ressaltado pelo Jacobson, no que tange principalmente a ideia de arbitrariedade do significante ao significado, né? Então, a barra que separa os dois mostra que a união de um significante a um significado, ela é arbitrária, ela é não necessária, e a prova disso é o deslocamento infinito do presidente Schreber. Então, essa condensação entre a base antropológica e a base linguística presente no conceito do nome do pai a essa altura do ensino, né, enquanto aquele vetor que organiza todo o campo do imaginário, né, a presença dessa dupla face do nome do pai, ela condensa dois lados, né, em um só conceito, e isso vai custar caro ao Lacan, né, porque o Édipo cai da condição de universalidade, enquanto que a linguagem se mantém como interdição universal. Ou seja, a todo ser falante é interditado o gozo ao conseguir dizer tudo, né, ao não conseguir dizer tudo. Não vai haver linguagem que vai ser o suficiente para abarcar o todo. Né? Então, à medida em que cada um de nós falamos, a nós está interditado isso, e isso que é a interdição própria à linguagem. Né? Não haverá condições do ser falante ter esse acesso
total ao campo da significação e também, uma vez que não tem esse acesso, a ele está interditado o uso. Ocorre que a maneira de organização disso, que é a maneira edípica, segundo a antropologia, a essa altura do ensino, o Lacan consente com a universalidade dela e com Hamlet ele começa a questionar, né? Então aí a gente já tem um problema, porque o nome do pai, ele condensa a face antropológica e a face linguística, e uma delas se mantém como face universal e a outra começa a ser questionada enquanto uma face particular. E isso vai obrigar o Lacan, então, a desdobrar o tema da função paterna para conseguir entender o paradoxo, né, que entra em questão. O Hamlet é o que coloca em xeque essa face universal do Édipo, né, para o Lacan. A face universal da linguagem, ela se mantém, né, o texto do Jairo Gervasi, ele é muito didático, muito expressivo nesse sentido. Ele vai acompanhando Lacan, né, nesse questionamento da universalidade edípica e vai situando o que resta de posição universal da criança que chega no mundo é que ela é um ser mal entendido, fruto de dois outros seres mal entendidos, né? Então, ela ocupa ali no campo do desejo sempre o campo do mal entendido, e isso é universal. A ordenação do lugar edípico dela, não. Bom, então, a gente entra aqui num primeiro movimento, né? Eu separei a aula aqui em alguns movimentos. O primeiro deles é o Lacan enquanto um crítico do Édipo, tá? O segundo a gente entra na dimensão, né, universal para o Freud, né, que seria uma velha dimensão, o desejo pela mãe. O terceiro, a nova dimensão, que é o desejo da mãe. E, por fim, a gente entra num outro movimento, que é o grande segredo da psicanálise, e a gente acompanha, então, qual é a posição crítica que o Lacan vai dirigindo ao Édipo, né? Então, para começar, vale a pena notar que o Lacan sempre foi um crítico do Édipo, né? Não existe, desde o início do ensino, quando ele assimila a obra freudiana através do estruturalismo, desde o seminário considerado seminário zero, né, o Lacan já adota uma posição crítica em relação ao Édipo. Quando ele lê O Homem dos Ratos, né, na página 39 do Mito Individual do Neurótico, ele vai dizer o seguinte: numa palavra, todo o esquema do Édipo deve ser criticado. Não posso me pôr a fazer isso hoje à noite, mas nem por isso posso deixar de tentar introduzir aqui o quarto elemento de que se trata. Então, aqui a gente está no seminário zero, né, considerado inaugurador do ensino dele, um seminário que supostamente ele estaria absolutamente colado ao discurso freudiano, e de cara ele aparece com essa crítica, colocando que o Édipo, né, não deve ser lido como uma estrutura triangular, e sim quaternária, né? E ele vai introduzir que o quarto elemento aqui, nessa altura, se refere à condição da morte. Depois a gente sabe que esse quarto elemento vai acabar sendo teorizado como falo. Então, em 1952, né, essa posição crítica já aparece enquanto uma espécie de advertência do Lacan de que ele está assimilando o Édipo, mas não é da maneira como Freud assimilava, né? E incide justamente pela triangulação, né, que o Lacan faz com esse quarto termo que não aparece em Freud. Bom, nesse texto, né, bastante clara também a posição entre o que ele está chamando de pai
imaginário e o que ele está chamando de pai simbólico, né? Então, no seminário 0, a gente já tem essa divisão, e essa divisão é possível, porque, como eu mostrei no encontro passado, ele já tinha mais de 10 anos de teorização a respeito do que é o imaginário, né? Então, quando ele começa a falar com o público dele, ele já está bastante situado, né, em relação ao que ele chama de pai imaginário e o que ele chama de pai simbólico. E a prova disso também é ele fazendo essa distinção, né, entre as duas funções, também aqui nesse texto do Homem dos Sábios. Página 41. Se o pai imaginário e o pai simbólico costumam ser fundamentalmente distintos, não é somente pela razão estrutural que lhes estou indicando, mas também de uma maneira histórica. No caso dos neuróticos, é frequente que o personagem do pai, por algum incidente na vida real, seja desdobrado, seja porque o pai morreu precocemente e foi substituído por um padrasto, né? Enfim, ele vai fazendo essa distinção e vai acrescentar, né, dois níveis do pai imaginário, né? Então, o pai simbólico é descrito como aquele que faz uma função junto ao sujeito, e há dois níveis do pai imaginário que o neurótico considera, né, num arranjo que é o seu pai, propriamente dito, o pai da realidade. Ele sempre vai ser visto numa posição aquém do que seria a posição suposta de um pai, né? Então, o pai, né, quando ele vai colocar o pai da realidade, esse pai ele vai ser sempre um pai degradado em relação àquela imago do pai. Então, são dois níveis do pai imaginário, né? O nível do relato do sujeito e o nível da suposição de função de potência do pai, né? Na página 14, ele vai dizer assim: é o que nos permite entender, no segundo plano, que a teoria analítica está toda ela baseada num conflito fundamental, que, por intermédio da rivalidade com o pai, liga o sujeito a um valor simbólico essencial. Mas isso, como verão, sempre em função de uma certa degradação concreta, talvez ligada a circunstâncias sociais específicas da figura do pai. A própria experiência se estende entre essa imagem do pai, sempre degradada, e uma imagem cuja importância nossa prática nos possibilita reconhecer cada vez melhor, além de medir suas incidências no próprio analista, né? Por aí vai. Então, isso para mostrar que já no seminário 0, todas essas distinções estavam em campo e toda essa crítica já estava dirigida ao complexo edipiano, né? O que muda, né, a partir daí? Vai mudando o tipo de incidência crítica que o Lacan vai dirigindo ao Édipo, né? E o que ele faz com Hamlet é vetorizar a crítica não para o complexo de Édipo como um todo, mas para aspectos não vistos por Freud, né? E esses dois aspectos tangem a sexualidade feminina e a função que o pai ocupa na cena, né? E a gente vai chegar lá. Bom, então, resgatando o que está em jogo no Édipo, como é que fez, né, essa face antropológica do nome do pai, né, fazendo essa colagem entre as descobertas do Lévi-Strauss e a descoberta freudiana do Édipo enquanto um conjunto, né, enquanto uma regra ordenadora do campo do desejo. Então, resgatando a tese freudiana, né, o que a gente tem? A gente tem uma amálgama do Édipo com os dois princípios do funcionamento mental, né? Então, o Freud descobre que o funcionamento psíquico
é regida a partir de uma primeira experiência de satisfação. Essa experiência de satisfação, quando o bebê chega ao mundo, a mãe oferece, né, com o calor e o alimento, e a partir do momento em que essa experiência é registrada, o aparelho psíquico começa a se mover de tal maneira a buscar uma repetição dessa satisfação. O que o Freud descobre depois é que esse princípio que ele chamava busca pelo prazer, né, a busca de repetir uma experiência de satisfação, no fundo, acaba sintetizando não uma busca que renova, né, um encontro com a satisfação, mas sim uma busca que vai tentar reeditar a primeira experiência. Né? Então, ele descobre que o aparelho psíquico não se mexe num avanço, mas sim num retrocesso contínuo. Né? Busca aquilo que um dia supostamente teve e não aquilo que tem lá adiante. Qual é o ponto que essa tese do aparelho psíquico se equivale ao mito edipiano? Justamente no ponto trágico que o Édipo casa-se com o seu ponto de origem sem saber. Então, Édipo é aquele que, sem saber, foi até o seu ponto de origem e, por desconhecer qual posição ele ocupava na cena, né, leva a tragédia diante do incesto. Algumas coisas no mito de Édipo ajudam Freud a teorizar a função do pai, né, e que vão ser objeto de questionamento do Lacan a partir do Hammer. A primeira delas é que tanto Édipo quanto Laio, né, o seu pai, ambos desconhecem a função que eles ocupam na cena. Então, quando Édipo mata o pai na encruzilhada, o pai não sabe que estava sendo morto pelo filho e o filho não sabe que estava assassinando o pai. Qual é a leitura do Freud disto? É que o Édipo é uma tragédia do desconhecimento. O Laio nunca ocupou, né, como eu apresentei já nas jornadas de abertura dos trabalhos desse ano no Vox, né, o Laio, no mito de Édipo, nunca ocupou a posição de pai para o Édipo. Né? E ao não ser localizado como pai, ele também não pôde ser localizado como a barreira entre o filho e a mãe. Ocorre que a leitura é que Édipo mata Laio, né, numa encruzilhada, né? Ou seja, ele mata Laio quando ele estava distante do leito da mãe. Laio, então, é aquele que não ocupava como homem o leito da mãe e justamente por isso não pôde ser reconhecido, né, na cena como pai. Leitura que o Freud faz disso para a sua tese do funcionamento psíquico. A primeira delas é que, ao não ter o seu desejo primordial, né, que ele fala, ao não ter o seu desejo primordial interditado, Édipo cumpre com uma tragédia do destino sem saber. Então, em primeiro lugar, a tragédia de Édipo é uma tragédia da não interdição do desejo pela mãe. É assim que Freud lê a tragédia. O desejo pela mãe não é interditado, então fracassa o comparecimento do pai enquanto esse objeto que poderia fazer obstáculo entre o filho e a mãe. Qual é a inferência clínica que o Freud faz do mito? A inferência é que, então, se conseguimos construir condições nas quais o pai conhece o seu lugar na cena e o filho participa desse conhecimento do lugar do pai na cena,
tendemos a evitar o desregramento trágico do desejo, né? Essa é a inferência, né, da condução de um atendimento clínico que o Freud extrai do mito edipiano, né? É assim, por exemplo, que ele vai ler o Pequeno Hans, né? Então, qual é a leitura dirigida a Hans, né? O pai do Hans deveria comparecer enquanto pai na cena, de modo a permitir que a criança, né, organize melhor o seu desejo dentro dela e saia dessa condição trágica que estava se anunciando, né? O pequeno Hans como um apêndice da mãe. Então, Freud coloca na leitura de Édipo um lugar em que a presença do pai, uma vez que é assumida, ela é uma espécie de garantia do ordenamento não trágico do desejo, né? A tragédia do Édipo é porque o pai desconhece o lugar que ocupa, né? A inferência clínica freudiana é que, então, se numa análise conseguimos construir condições de maneira a tornar conhecida a função de homem do pai no leito da mãe, né, temos a inferência da presença do pai enquanto pai. E a ordenação do desejo, na perspectiva da criança, fica viabilizada, né, de modo a impedir o destino trágico. Nesse sentido, a inferência freudiana é uma inferência do pai como um lugar de garantia, uma vez que está conhecido, né? A gente falou um pouquinho da função da garantia da lei nas 2 semanas anteriores. O que o Lacan vai fazer com Hamlet é questionar justamente o lugar do pai enquanto garantia, né? E aí, a partir de Hamlet, a crítica dirigida ao Édipo não é mais aquela crítica feita em 1952 a respeito da necessidade de uma leitura do Édipo com o quarto termo. O que o Lacan vai fazer com Hamlet é tentar modificar, né, a presença do pai enquanto incidente na tragédia do desejo. E ele vai dar alguns passos nessa direção. A nova dimensão do homem, então, né, que o Lacan vai dizer que o Shakespeare deixou para a humanidade uma nova dimensão chamada o desejo da mãe. O Lacan vai destacar algumas diferenças da posição de Édipo e da posição de Hamlet enquanto peças teatrais, né, enquanto tragédias, considera ambas tragédias, e são ambas tragédias do fracasso da interdição. Tanto Édipo quanto Hamlet são tragédias de uma lei que não incide onde deveria incidir. Ocorre que em Édipo a lei não incide sobre o desejo pela mãe, e em Hamlet a lei não incide sobre o desejo da mãe. E o campo de sofrimento é outro, né? É outro tipo de configuração angustiante que está em questão ali. Ele vai destacar, né, o ponto em que Shakespeare acaba abrindo um portal de problemáticas sobre a posição da mulher, né, considerando a ênfase que ele elege na análise da mãe do Hamlet. Então, a síntese da coisa é que o rei é morto, aparece enquanto fantasma para o filho, Hamlet, e recebe do pai, né, uma incumbência de que ele deveria ser aquele que vinga a morte do pai. E esse pai conta que foi assassinado pelo tio, que então agora ocupa o leito da mãe.
Questão é que o Hamlet sabe, recebe uma tarefa que vai definir o seu ser como aquele que vinga o pai, né? Nomeia a sua condição de existência, e ele não consegue concretizar essa tarefa que vai oferecer para ele esse lugar de existência, e não à toa essa é a pergunta dele, né? Ser ou não ser? Ocorre que as coisas acontecem de tal maneira que, apesar de tudo que se sabe sobre Cláudio, né, aquele que ocupa, o traidor, assassino que ocupa o leito da mãe, a ira do Hamlet é dirigida à mãe e não a Cláudio. Né? Ele vocifera contra a mãe, né, a ponto dela sentir que a própria vida dela está em risco quando é confrontada pelo Hamlet. A partir disso, né, o Lacan diz: com o desejo da mãe, o desejo dessa rainha que não tem tempo para fazer o luto do pai, do Hamlet, imediatamente já substitui o lugar dele pelo Cláudio, né, entra em cena uma outra dinâmica do desejo que não estamos acostumados, que é o fato de não haver qualquer questionamento nesse deslizamento objetal, né? Então, sai um e entra outro, né? Sem que houvesse tempo para um luto do objeto ser feito. E o Lacan concentra a análise dele aí. Então, num primeiro momento, ele abre a crítica dele dizendo o quão Shakespeare contribui para a problemática da mulher, né? Na página 324, no capítulo Desejo da Mãe, ele vai dizer: o problema da mulher, certamente, nunca deixou de estar presente em toda a obra de Shakespeare, e havia desavergonhadas antes de Hamlet. Mas, tão abissais, ferozes e tristes, só a partir de Hamlet. O Lacan está dirigindo, né, o comentário dele, deslocando da ideia edipiana de que Hamlet seria habitado por um Édipo, um fantasma edípico que o atormenta, né, que é a teoria de Freud sobre Hamlet, de que Freud, por exemplo, lê Hamlet como aquele que é atormentado pelo desconhecido e proibido desejo pela mãe, e por isso ele não consegue concretizar o ato de matar o tio, porque uma vez concretizado esse ato, o leito da mãe ficaria livre para a tragédia incestuosa ser consumada. O Lacan vai dizer, o que está em jogo no sofrimento expresso pela tragédia não pode ser lido pela perspectiva do desejo pela mãe, e sim o desejo da mãe. É aí que ele abre a posição da rainha, né, como fonte da posição oscilante do Hamlet. E aí ele vai dizer, a partir do momento que Hamlet se depara com a posição da mãe e essa substituição, né, que parece não ser submetida a qualquer questionamento, ele vai dizer, a mãe coloca uma mensagem a ser decifrada por Hamlet, né? E ele coloca na página 309. Essa mensagem qual é? Sou o que sou, não tenho jeito. Sou uma verdadeira genital. O luto não é comigo. Os assados do velório são servidos no dia seguinte, nas núpcias. Economia, a reflexão é de Hamlet. Ela é simplesmente uma boceta reganhada. Sai um e chega outro. É disso que se trata. Fecha aspas, Lacan na página 309. Né? Então, a mensagem que a rainha transmite a Hamlet é de que ela é uma mulher e goza com isso, e que não há interdição prevista para isso. Coloca um desejo inelutável, né? Vai definir assim o Lacan.
A partir dessa posição e dessa mensagem endereçada ao filho, o Lacan dirige uma crítica a toda a tradição analítica que leu Hamlet à exaustão, né? E que insistia em colocar em Hamlet os mesmos pressupostos da tragédia edipiana, e a crítica dele vai recortar um ponto específico do manejo conceitual em jogo, que se refere ao manejo da relação de objeto, né? A pergunta de Lacan é por que, né, com toda a vastidão de teses sobre a relação objetal na psicanálise, nenhum analista até ali conseguiu ousar entender o problema da tragédia hamletiana como um problema objetal, né? Na página 318, ele sintetiza a questão. Ninguém nunca falou da relação de objeto em se tratando de Hamlet. Isso nos confunde, mas trata-se apenas disso. O discurso a que aludi agora há pouco, relativo ao verdadeiro ou à verdadeira genital, é um discurso coerente, pois nele poderão ler que sua característica do luto é leve. Então, colocando a relação de objeto em foco, Lacan destaca que existe na posição em cena da rainha um deslocamento, um deslizamento objetal, né, que não passa por nenhum interdito, né? E nem por isso esse deslocamento é objeto de uma hipótese de que ali há um delírio, como é, por exemplo, a leitura do que se trata de um deslocamento sem interdito, né, no Schreber, por exemplo, que abre a via delirante ao infinito, né? O que Lacan está dizendo é essa mulher ela abre uma via de deslocamento, né, que também não está interditada. Sai um e entra outro. E isso coloca uma questão não só a Hamlet, mas também a toda a psicanálise. Por isso, né, que o Lacan escolhe dizer que Hamlet tem o mesmo valor de estrutura do Édipo. Quando ele eleva Hamlet a um valor de equivalência de estrutura de Édipo, não é que ele está definindo, né, um novo tabuleiro estrutural. É porque ele está encontrando em Hamlet outras regras para o jogo do tabuleiro da linguagem e do desejo. E isso tem a ver com a posição, essa mensagem que a rainha dirige ao Hamlet e também à psicanálise. O Lacan continua, né? E aí eu vou ler a sequência de observações que ele faz. Ele vai começar a fazer o jogo entre a posição do Hamlet e aquilo que entra em cena com as respostas da rainha. Em primeiro lugar, a posição de Hamlet é dirigir a sua ira contra a mãe, sendo que o mais óbvio seria diretamente acusar Cláudio de traição e acusar Cláudio de assassinato, né? Já que ele foi o objeto da revelação do pai. A partir disso, o Hamlet começa, então, a vociferar e ele acusa a mãe do quê? Ele acusa a mãe de ser uma mulher e de não ter a menor vergonha de gozar com isso. A questão é que a primeira posição é uma posição de ira, né? A partir disso, a posição da mãe ela não se recrimina, né? Não existe, né, uma entrada da cena culposa ali, né? Ela não se recrimina e pergunta a Hannah, mas o que você gostaria que eu tivesse feito? Né? Eu sou uma mulher, né, e gosto com isso.
apesar de tudo, ela percebe a ira do filho e teme ser morta por ele. O Lacan incide o destaque nessas duas cenas em que o Hamlet avança sobre a mãe. E ele vai, eu vou ler para vocês, porque são sintéticas. Então, o Lacan resume a cena, página 303. Lamento não poder ler toda a cena, mas façam-no, e como se faz na escola, com a caneta na mão. Ele lhe explica, está falando de Hamlet dirigindo-se à mãe. Que vida é essa que você está levando? Além disso, você não é mais uma jovenzinha. Isso tem de se acalmar um pouco em você. São coisas que você não acredita que se possa escutar, que não se poderia dizer de forma mais penetrante, que não poderiam esconder o fato de que Hamlet disparou feito uma flecha para dizer à mãe coisas destinadas a partir do seu coração. Né? O Lacan está ressaltando a violência estarrecedora, né, do Hamlet para a mãe. E aí ele vai avançar. As coisas chegam a um ponto em que a mãe fica literalmente sem ar. Tanto que houve quem perguntasse se o espectro que reaparece nos aposentos não teria por função dizer a Hamlet: vai, pega, continua. Mas, até certo ponto, é um chamado à ordem. Ele protege a mãe contra um transbordamento qualquer do filho, diante do qual ela mesma, num determinado momento, tremeu. Vai lhes matar? Até onde chegarás? Né? Então, o Lacan lembra que nessa cena de ódio do Hamlet avançando contra a mãe, o espectro aparece e fala para ele o seguinte: coloca-te entre ela e sua alma em conflito. Então, o Lacan destaca que, ao contrário do que se poderia esperar, que é uma posição autorizada do pai perante a ira do Hamlet para confrontar a mãe, o pai protege a mãe, né? E protege ela principalmente da ira do filho. Destaque dado pelo Lacan. A partir dessa intervenção do Ghost, o Hamlet desvanece no seu apelo. Né? O Lacan vai dizer, ele desmaia do seu apelo. Ele recua na posição de ira, né? E fala, tudo bem, vai lá, vai dormir com ele, vai lá contar para ele. Né? E esse recuo, essa oscilação, né, de alguém que quer matar e depois alguém que fala, tá tudo certo, o Lacan vai dizer, é aí que está o signo, né, da hesitação de Hamlet, ligado à posição de mulher, a verdadeira genital, como ele chama, da mãe. Esse recuo o Lacan narra na página 304. Acompanhamos o movimento de oscilação próprio de Hamlet. Ele vocifera, xinga, desconjura e depois vem a recaída do seu discurso. Um abandono que reside nas próprias palavras, o desaparecimento, desmaio de seu apelo, no consentimento ao desejo da mãe, armas rendidas perante algo que parece inelutável. Então, o destaque do Lacan, né, é que a posição do pai é muito peculiar em Hamlet e absolutamente diferente da posição que o pai ocupa no mito de Édipo. O recuo, né, do Hamlet também serve de recuo à psicanálise. É aí que o Lacan, então, vai colocar o próximo capítulo, se vocês olharem o seminário 6, imediatamente posterior ao capítulo Desejo da Mãe, vem o capítulo Não Há Outro do Outro. Né? Isso se refere que, a partir dessa leitura que ele faz de Hamlet, e principalmente do papel, né, ocupado na cena pelo pai, isso é uma mensagem endereçada também à psicanálise, que tem a ver com o lugar supostamente de garantia desse outro, né, atribuído anteriormente ao pai. Na página 319, o Lacan sintetiza, né,
o fato do pai revelar a verdade sobre sua morte é uma coordenada essencial de Hamlet que distingue essa peça do que ocorre no mito de Édipo. E vai acrescentar, página 320. Em Hamlet, a questão está resolvida. O pai sabia. E porque ele sabia, Hamlet também sabe. Em outras palavras, ele tem a resposta. E só pode haver uma resposta. Essa resposta o Lacan vai teorizar, né, como a resposta de uma verdade sem esperança que a posição do pai porta na cena. Ele vai dizer, a verdade de Hamlet é uma verdade desesperançada, porque quando o pai intervém entre ele e a mãe, se dá conta que o pai é anuente da desonra que ele tenta vingar. Então, como é que ele vai ser aquele que vinga o pai, se o pai participa da própria desonra que o acomete? O pai comparece na cena como aquele que sabe da não interdição do desejo da mãe, né? E ele a protege. É como se o pai endereçasse a Hamlet a seguinte mensagem: no campo do desejo da mãe, não vai adiantar tentar interditá-la. Então, aniquile o objeto, né? Não há interdição entre o desejo dela e o objeto, e é por isso, né, que eu te nomeei para matar o objeto e não para regrar o desejo dela. O objeto na cena, o Cláudio, né? A tese do Lacan é o seguinte: a verdade que se desvela na cena edípica é uma verdade totalmente diferente da verdade que está posta em Hamlet. Em Hamlet, a verdade abre a cena. O pai, desde sempre, sabe da sua posição, que é uma posição de nulidade, né, enquanto objeto de luto da mãe. A verdade na tragédia edipiana é uma verdade que fica sob o resguardo do oráculo, né? Édipo faz toda a saga dele, né, não ciente da posição que ocupa, mas essa posição é ciente num outro lugar, que é o lugar oracular, né? A mãe de Édipo sabia que tinha enviado ele à morte. Esse é um primeiro lugar da verdade. Há um segundo lugar que, além da mãe, o oráculo porta essa verdade, que vai ser desvelada enquanto trágica. Então, o oráculo é esse lugar do outro, que contém o significado da existência do Édipo que ele desconhece. Isso, né, não comparece em Hamlet, Lacan vai notar. Em Hamlet se anuncia que não há outro do outro. Não há um lugar outro que possa decifrar a verdade de quem ele, Hamlet, é. E aí, o Lacan vai fechar, né, a tese. Página 322. É, por assim dizer, o grande segredo da psicanálise. O grande segredo é: não há outro do outro. Em Hamlet, há um colapso. Não há outro do outro. Não há no outro nenhum significante que possa, conforme o caso, responder pelo que sou, né? Isso está na página 322. É nessa verdade sem esperanças que o pai carrega para Hamlet que a universalidade do Édipo, enquanto modelo ordenador do campo do desejo, começa a cair, né, para Lacan, justamente porque em Hamlet há um pai que se sabe na cena. E ainda assim,
tem a tragédia da não interdição do desejo da mãe. A questão, então, é que em Hamlet, a função do pai, ela é signatária de um vazio. Né? Ele vai dizer, a resposta está aí, página 321. A verdade de Hamlet é uma verdade sem esperanças. Não há vestígio em todo Hamlet de uma elevação para algo que estaria mais além, salvação, redenção. Foi-nos dito que o primeiro encontro vinha do inframundo. A relação infernal com esse Aqueronte, que Freud escolheu comover, por não poder dobrar as potências superiores. É com efeito aí que Hamlet se situa. Enfim, a partir da tragédia de Hamlet, o pai começa a ser teorizado na teoria lacaniana, não como previsto por Freud, dentro daquela indicação clínica de que se construímos condições, né, para que o pai compareça, sabedor da cena que ocupa, então evita-se o trágico. Né? A posição freudiana do pai era uma posição de que esse pai ele comparece como uma espécie de garantia da não tragicidade. E o que ele anuncia com Hamlet é que o pai, comparecendo como vazio, exerce uma outra função. Né? E também a gente está num campo de uma outra tragédia do desejo, que se refere à não interdição do desejo da mãe e não pela mãe. É notório o valor que isso vai ter para Lacan, porque o que vem imediatamente à leitura de Hamlet é o Seminário 7, com uma sessão bastante grande sobre a morte de Deus. Né? E aí é Lacan tentando reordenar e ampliar o campo da função paterna muito mais como um incidente e articuladora do campo do desejo enquanto um vazio do que enquanto garantidora de uma lei de ordenação. Enfim, era isso que eu queria deixar anunciado no nosso encontro de hoje, porque isso ara a terra para a gente entrar no Seminário 7 e começar a articular o pai aí com esses novos elementos. E queria muito escutar as perguntas de vocês, comentários, o que ficou de reflexão para vocês a partir das elaborações, não só de hoje, mas de todos os encontros anteriores. Oi, Daniela, tudo bem? É Exir. Oi, Exir. Tudo bem? Sim, pode falar, estou te ouvindo. Nessa última articulação que você fez, bem rápido, você fala que o Lacan ele vai se concentrar na verdade é um espectro que fica para o Lacan também, né? Aí você fala a morte de Deus, você fala que ele vai trabalhar o campo paterno e o campo do desejo vazio como morte de Deus, foi isso que você falou? No Seminário 7, depois ele articula isso de uma maneira conceitual, né? Não nesse significado que tem para gente, né? Mas eu não entrei nisso, né? Porque está lá no Seminário 7, daí. Tá. Tá? Tá bom. Eu vou pegar bem. Mauro? Eu ia falar aqui. Então, já está convocado a falar alguma coisa. Ia falar porque você mencionou a questão do ódio, e você bem destacou a presença do ódio no Hamlet, né? E, de fato, dando extensão ao que você nos trouxe hoje, existe uma mudança do estatuto do ódio conforme há uma mudança de estatuto do pai.
É uma teorização que às vezes não fica sempre tão evidente assim. Por exemplo, em se tratando do Édipo, há um ódio que é inteiramente pacificado segundo a formulação freudiana. Se o pai se mantém nesse lugar, por exemplo, de barrar o desejo da mãe. A tragédia, ou a tragédia de Sófocles, né? Mas na nossa experiência. Né? Não por acaso Freud colocava o pai como um vetor assim, de pacificação das pulsões a ponto de poder promover no sujeito a conquista da cura em função dessa presença do pai. Então, é o primeiro esboço ódio-pai. Né? Mas tem um segundo que você bem destacou, que é como comparece no Hamlet, né? Porque é um duplo ódio. É um ódio por ter perdido o lugar de filho, se constatar com a queda incondicional dele do lugar de filho, então é um ódio dirigido à mãe, né? Nesse sentido, e verdadeiramente o pai não entra em cena por acaso naquele momento do quarto, porque são nesses momentos de despossessão do próprio lugar que o sujeito pode passar o ato, então o espectro não entra por acaso. Mas tem um ódio não tão visível assim no Hamlet, que é o ódio que o Hamlet devota ao Cláudio, mas ao mesmo tempo ele fica aprisionado. Por quê? Porque ele quer cumprir essa incumbência do pai, mas ele não sabe muito bem qual é o momento, porque, na verdade, ele quer se vingar de uma questão do pai. Então, ele nunca sabe se ele, agindo tempestivamente, ele vai poder cumprir essa função ou não. Uhum. Sim. Nesse sentido, é um ódio Mauro, que tá dando interferência aquele dos outros? Só um instantinho, eu vou Estou tendo interferência aí. Tá, só deixa o seu aberto, pronto. Então, eu resolvi fazer essa extensão, dando prosseguimento ao que você disse, porque nesse ódio do Hamlet, que ele se embaraça, porque ele tem que cumprir uma vingança de uma causa que não é dele, e que ele fica escolhendo o melhor momento, porque ele quer que Cláudio queime nos infernos, na verdade, é um ódio que se volta contra ele mesmo, que alguns autores já falaram desse ódio como ódio de si mesmo. E é um aspecto que tende a ser pouco considerado. A gente vê isso clinicamente acontecer, por exemplo, sujeitos que atacam o próprio corpo, que batem a cabeça, que arranham os braços, o corpo. Né? Quer dizer, por que isso que parece insanidade? Porque, na verdade, o sujeito está movido por uma questão inconsciente que ele até então não pôde elaborar, mas que ele se vê endividado de cumprir, mas por não poder cumprir essa dívida que ele toma para ele como sendo de um outro, ele ataca a si mesmo. E é uma manifestação, você já deve ter visto isso com certeza, é uma manifestação que, além de causar desastre, é uma manifestação que é difícil de desdobrar, porque às vezes o sujeito nem conta para nós isso. Não é? Obrigada, Mauro. Esclarecedora a sua intervenção, né? Porque apesar de eu ter articulado desta maneira, eu não tinha, obviamente, entendido como
dessa maneira tão clara, né, a articulação com o ódio, né, considerando o pai como um vetor de pacificação, né, na leitura freudiana, né, mas é justamente isso que o Freud supõe no Hans, por exemplo, né, se o pai entrar melhor em cena, vai ser pacificado, né, o sofrimento dele em relação ao próprio desejo e em relação a toda a dificuldade que ele coloca à mãe, né? É a tese clínica, né? Eu acho que o mais impressionante disso que você destacou é que isso não é uma tese conceitual, né? Somente, ela é uma tese de direção de tratamento, né? E aí, o que dessa leitura, essa releitura do Hamlet que eu consegui aprender melhor, né, e que na época, no começo do ano, quando eu apresentei aquele trabalho, não estava tão evidente assim. Não sei se você concorda, mas a dificuldade adicional, né, é que ele recebe essa nomeação do pai, né, que para ele é um lugar de existência. Né? Então, como você notou, ele vai existir por uma causa que não é dele. Né? E daí o ser dele oscila entre ser, né, e não ser, né, de fato. Né? E o que é o destino trágico é que ele não acede a uma causa de existência que seja dele. Né? Ele, como você acho que já contou para a gente, já destacou, né, em vários momentos diferentes no Vox, ele é envenenado pelo pai quando o pai dá essa missão para ele, né? Então, esse laço, né, da nomeação com a existência é um laço que me interessa, né? E aí, não sei se você está de acordo que isso define a posição de ódio. Enquanto ele odeia, ele existe de alguma maneira. Aliás, no Hamlet existe um desdobramento da noção de agressividade no Lacan para o ódio. Porque no texto da agressividade, o Lacan vai dizer que a agressividade não é sinônimo de peixes grandes comem peixes pequenos, mas sim de que um sopro em teu inimigo é um sopro em ti mesmo. No seminário do Hamlet, a questão do pai envenena o Hamlet pelo ódio. Então, por isso que eu falei ódio de si mesmo. Né? E é nisso que é trágico, porque atingiu o primeiro outro, que é o pai dele, atinge a ele, mas o trágico é que isso não chega a promover para o Hamlet uma condição de desembaraçamento desse ódio que não seja com a extinção da própria vida. Então, são aqueles sujeitos que não conseguem se livrar de uma questão se não se livrar deles mesmos. E a gente sabe que isso existe. Daí eu ter falado dos ataques ao próprio corpo. O sujeito é habitado por uma questão inconsciente, da qual ele não tem nenhuma possibilidade de simbolização, mas que retorna como ataque ao próprio corpo. É porque ele está identificado em cumprir, por exemplo, em se tratando de Hamlet, que tinha conhecimento disso, mas os nossos pacientes muitas vezes não têm, né? De ter que cumprir um desígnio, de ter que sustentar uma causa para a qual eles não se sentem à altura, e por não se sentirem à altura, a forma parcial que eles têm de resolver essa questão é atacarem a si mesmos. Por quê? Por que isso é operatório? Né?
Porque, na verdade, quando o sujeito ataca a si mesmo, ele paga. É como se ele dissesse para o outro: olha, eu não sou capaz de realizar isso que você me demanda. Mas é exatamente que eu não sou capaz que eu vou te oferecer uma parte de mim de forma que você possa se sentir mais pacificado naquilo que você me transmite como necessário de ser cumprido. Eu penso que eu penso assim que muitos desses casos que a gente está acostumado a ver de pessoas que têm esses ataques ao corpo estão diretamente relacionados a isso. É interessante, porque isso abre também, Mauro, não só a dimensão da clínica dos ataques ao corpo, mas também a dimensão extremamente angustiante de alguns sujeitos dentro das militâncias, né? Das militâncias políticas, né? Nunca estão à altura dessa causa a ser sustentada, né? E aí o ódio de si, a hora que comparece um desejo outro que não tem a ver com a causa. Uhum. Né? Por exemplo, uma feminista que de repente se vê, né, pega num desejo por um homem que ela, né, dentro de uma militância acaba desqualificando da condição. Então, eu acho que abre um campo bastante fértil, né? Não sei se você está de acordo, né? Que a militância ela acaba sempre convocando, né, uma nomeação, né, de uma tarefa que o sujeito nunca está à altura de cumprir, né, verdadeiramente ou até ao cabo. Sim, porque ele tem que, quanto mais devoção ele mostrar, mais endividado ele se torna. Consequentemente, mais radicalidade nas próprias ações, e essa maior radicalidade envolve a possibilidade do sacrifício de si mesmo. Não é à toa que esses deputados aliados do presidente invadem os hospitais para seguir uma sugestão, se submetem a condições assim execráveis, mas é como se isso não tivesse nenhum tipo de consequência, quando na verdade tem, não digo só consequência legal, né? Você sair estampado na primeira página de um jornal porque você invadiu uma unidade de internação para ver se é verdade que as pessoas estão mesmo lá internadas, né, com o coronavírus, isso é uma mancha no currículo de uma pessoa que não tem como retirar. Ele pensa que ele retira, mas isso não é retirável. E tanto é verdade o que você falou que aqui surgiu uma pergunta da Paula perguntando se o que eu estava dizendo se referia, podia ser estendido à melancolia. Com certeza. Nós estamos exatamente na possibilidade de estender uma elaboração na direção da melancolia. Posso fazer uma pergunta, Dani? Até duas, Arlete. Vamos lá. Só uma. É que eu achei assim incrível a sua apresentação, a clareza, como você amarra e como caminha, né, pelas mudanças, né, nessa questão do pai, na incidência que tem. Mas eu fiquei com uma questão que é a seguinte: em Édipo, a questão da culpa é muito marcada. E ela tem o correlato dela, né, no mito que o Freud criou em relação ao assassinato do pai, né? Então, eu nessa outra cena, né, trágica, que você fala que toda a ordenação do desejo ela vai sofrendo
uma outra dinâmica, como que fica a questão da culpa e a questão do supereu? Eita, mais 6 meses, Daniela. Estava tudo lá bonitinho, organizado para a gente na cabeça em termos do Édipo pensar nisso. Agora com Hamlet. Então, a hora que... A coisa bagunçou. A suspeita é justamente essa, né? A hora que o Édipo não comparece para organizar, bagunça tudo. E nem por isso é uma psicose, hein? Não é porque é bagunçado que é uma psicose. Mas... isso é claro, mas o que fica... Vamos lá. Culpa, vamos lá. Eu acho que as intervenções do Mauro são mais frutíferas para pensar esse destino da culpa, né? No sentido que elas tangem no Édipo, por exemplo, o supereu como herdeiro psíquico de todo o complexo, né? Ele é herdeiro dessa assombração do homem ser levado a esse ponto de origem do desejo, uma assombração porque nunca se sabe se a lei vai intervir ou não, né? Então, a responsabilidade por cumprir um desejo em conformidade com a lei recai sobre o sujeito, né? E o que acontece é que nesse temor ele adia o seu desejo, né? E aí que ele é culpado, vai dizer o Lacan, né? O neurótico é culpado de não aceder ao próprio desejo. Acho que tem aí, no mínimo, 6 meses de elaboração, né? E eu não conseguiria entrar muito mais do que isso pela via do supereu agora, né? Mas eu queria fazer uma observação na tua fala, né? A culpa como presente no Édipo, que encontraria o seu correlato no mito do totem e tabu, né? Porque não é disso que se trata, né? A culpa em Édipo é diferente, né, na culpa do mito, porque em Édipo a culpa vem por não ter, né, consentido a lei, né, e não saber da existência da lei ali. No totem e tabu, a culpa vem, né, por saber do ato criminoso. Né? Então, isso já coloca 2 cenários diferentes. Né? Mas você tem razão, uma é antes da lei, a outra é depois. Agora, em termos da posição lógica, quando Freud estabelece o mito de totem e tabu, a lei ela acaba sendo conceituada com uma anterioridade lógica ao desejo. Porque a pergunta que o Freud se faz é, ok, Édipo é uma tragédia, mas desde quando a humanidade estabeleceu que seria trágico o incesto? E por isso ele vai fundar um mito. Né? O mito de que essa lei foi estabelecida, né, no assassinato do pai totêmico. Mas a diferença crucial, o Édipo é um mito que tenta metaforizar a origem do desejo. E o totem e tabu é um mito que tenta metaforizar a origem da lei. Né? Totem e tabu é uma narrativa sobre a interdição do desejo. E o Édipo é uma narrativa sobre como o desejo se movimenta. Né? Se movimenta em direção ao objeto primordial. Quando eu coloquei, Arlete, no encontro passado, né, que a gente tem que começar a olhar para as dissidências da lei, que existem leis de funcionamento e leis de ordenação, né, é porque a partir do momento que o Lacan começa a questionar o Édipo desta maneira, né, parece se dar conta de que o Édipo é uma lei de ordenação. E não que move o funcionamento. Né? E há uma maneira de ordenação,
né? Como eu disse, você tem aquele tipo de lei que é a rotação da Terra sobre o Sol, né? Essa é uma lei que move o funcionamento. E a partir daí você tem formas de ordenamento, né? Tá. Você tem formas, né, de estabelecer que o seu dia tem 24 horas, por exemplo. Então, a descoberta do Lacan é que o ordenamento não é necessariamente edipiano, né? E o Hamlet é o que mostra isso para ele. Enfim, outras perguntas. Temos muito a entender ainda. Daniele. Oi? Bárbara, deixa eu fazer uma pergunta. Oi, Bárbara. Duas. Uma pergunta rapidinho. Tudo bem. Deixa eu pegar aqui. Fala mais alto, Bárbara, por favor. Meu microfone hoje está horrível. Tá melhor agora, sim. Um pouquinho do que você trouxe da... Porque quando você vai trazendo a questão do Hamlet, você vai trazendo um pouco a perspectiva do Freud do Édipo, e vai ficando para mim que o Freud tinha uma esperança muito empirista de que a presença de um corpo, de um pai ali, podia ser garantidora de alguma coisa. De certa forma, na própria interpretação que ele traz do pequeno Hans, eu acho que o Lacan vai retomar um pouco isso. O pai do pequeno Hans era um pai bem participativo, brincava com o pequeno Hans, passeava com ele, ia ver os cavalos, tudo aquilo. Mas aí o Lacan fala mais ou menos que aquilo não adiantava muita coisa, porque a palavra do pai não valia para a mãe, assim. Então, tem algo ali desse pai, ele está muito participativo na cena, mas é uma participação, entre aspas, inútil, né? E aí, quando você vai trazendo assim, a coisa do Hamlet, que parece que muda bastante mesmo o que seria esse desejo materno, essa função paterna, ao mesmo tempo que você traz que o Lacan tira um pouco essa dimensão empirista da cena, mas ao mesmo tempo me faz pensar, me faz te perguntar se o que o Lacan considerou sobre essa presença corporal ou material desse pai, assim, ou de qualquer pai, sabe? Se ele traz um pouco dessa discussão, porque eu acho que essa é uma discussão importante também para a dimensão da função paterna. Uhum. Bom, a retirada, Bárbara, da dimensão empirista, eu não acredito que seja a exclusividade do Lacan. Eu acho que o Freud se atrapalhava, né? Ele, ao mesmo tempo que ele, como você disse, ele tinha uma espécie de fé, né, no empirismo da participação concreta do pai, mas, ao mesmo tempo, ele teorizava coisas que iam além disso, né? E a própria formulação do mito é uma delas, mas, particularmente, a posição do Moisés, né? Coloca questões adicionais a respeito do que o Freud pensava sobre o pai, que foi a bomba deixada no meu colo pelo Mauro, né? E o Moisés, né? Lá no primeiro encontro. Então, acho que o Freud se debatia um pouco nisso, né? Mas concordo com você que na hora da intervenção clínica, na hora da conduta, acabava convocando isso, né? A despeito da própria leitura que ele faz do Schreber, cujo pai era o pai. Super presente, super participativo, né? Porta-voz de toda e qualquer lei, né? Então, o Freud parece que ele sabia e não sabia, né? O tempo todo disso, o que confere toda a dificuldade conceitual em torno do pai, e eu acho que não é à toa que o seminário está aí, né? A minha proposta é justamente levantar essas contradições implicadas na conceituação, né? Agora, sobre a fala do Lacan, né? Se em algum momento ele teoriza a respeito dessa concretude da intervenção do pai, né? Particularmente não me recordo de, não sei se está me escapando alguma coisa, se o Mauro lembra de alguma coisa, ou as pessoas aqui,
exceto pelo conjunto, que é a participação do pai junto ao desejo da mãe, enquanto esse pai presente numa narrativa, né? Então, assim, se o Freud orienta a gente clinicamente, né, a convidar o pai a pacificar, né, a situação, como diz o Mauro, né, o que o Lacan nos convida a fazer? Escute de que maneira o pai comparece na narrativa da mãe. Né? Então, me parece que se existe alguma concretude, né, a ser convocada pelo Lacan, né, é essa. Entendendo aí o pai, né, como este elemento que nos convoca a pensar, existe na narrativa materna, né, algum ponto que destaque o desejo dela para outro lugar, que não somente para tentar decifrar a existência do filho? Né? Além disso, né, você vai recolher aí, por exemplo, nas 2 notas sobre a criança, né, uma tese, que esse conjunto, né, a posição do pai no desejo da mãe, né, vai implicar a condição sintomática da criança. Posso falar uma coisinha também? Fala. Obrigada, viu? 2 também. Todo mundo tem direito a 2. Super claro. Eu não estava no começo, por isso eu não pus minha imagem aí, mas estava o que eu ouvi claríssimo. Não, em debate aí com que obrigada também, Mauro, por ter respondido. Estou pensando isso com os pacientes aí. E não só pensar que essa história da Bárbara, como eu acho que não é nem que o Freud estava ambivalente e o Lacan não. Eu acho que todos nós, inclusive, ficamos ambivalentes com relação a isso em alguns momentos da clínica, né? Porque se você lembrar o seminário 4, né, Bárbara, o Lacan vai dizer, não, olha, esse pai faltante, ele acaba com o pai do Hans. No seminário 5 ele tem um trecho que fala nada a ver com o pai em um ano, nada a ver com o pai do Hans. E assim vamos, né? Solicitando às vezes coisas e falando assim clinicamente com muito pouco rigor quando se trabalha com criança, com psicótico, né? Daí que muita gente prefere nem trabalhar, né? Fica muito mais simples a gente ser mais lacaniano ou ser mais, acho que mais, enfim, ainda está errado essa minha frase, não é isso, mas é muito mais simples a gente não misturar esses campos, né? A gente falar a partir da hipótese lacaniana, como fala o Jairo Gervasi, se você não tem essa oscilação, inclusive temporal, do que é uma criança, por exemplo, né? É uma questão, né? Enfim, não só lembrando que eu acho que não é uma questão que se resolve com o Lacan. Eu acho que ela tende a uma resolução com o Lacan, de uma forma bastante mais... a gente tem muito mais artifício para separar, né? E talvez a questão do corpo, fiquei pensando que depois, a partir do seminário 20, acho que tem... E depois, talvez com os nós, o que significaria quando ele vai dizer, por exemplo... quando ele vai dizer quando ele fala com todas as letras que um pouco a teoria freudiana é o mito do Freud. O Édipo é o mito, né? O Freud... Seminário 17, né? No 17 ele fala, né? E depois ele fala mais também no 20, acho que no 24, ou no 23, no 24, acho. Ele vai falar alguma coisa desse tipo, quer dizer, bom, essa mítica é a mítica neurótica, né? É o nó do Freud. Daí vai tentar falar como nó, né? Como nó sem o sintoma, como esse nó, né? Enfim, ele vai fazer um monte de alusões para tentar colocar então melhor, né, a dimensão do corpo aí, acho. Mas é difícil, né? Eu acho difícil. Boa, Paula, obrigada pela ajuda aqui para responder a Bárbara, né? Inteiramente de acordo, né? É um equívoco muito grande. Seria uma ilusão neurótica nossa achar que toda a resposta está no pai Lacan, né? E aí é uma suposição de que tudo que a gente não encontra aqui está em algum oráculo perdido em algum seminário, né? Estou de acordo, e principalmente as análises de criança mostram isso,
né? O quanto a gente é obrigado a construir posições, né? Inclusive a teorizar articulações que não estão presentes no Lacan, né? Agora, o corpo, né? Você me lembrou uma parte da fala do Mauro que entrou assim na minha resposta e acabou saindo, né? Porque tanto você quanto ele, né, me lembram que os próximos passos aqui do seminário é justamente tentar falar sobre a magnitude do paradoxo que são essas diferentes posições paternas através do sacrifício de Isaac, né? Que coloca em questão justamente, Mauro, o sacrifício de um pedaço do corpo, né, em cena para provar a devoção e ao mesmo tempo para quebrar o pacto. Então, na medida em que ele prova a devoção, ele quebra a regra, né? O que abre, né, para nós tanto o corpo, o campo do corpo, né, quanto um destino para isso que você está dizendo, como aquele sujeito que não consegue acabar com uma questão e precisa então pagar com um pedaço, né, de sacrifício, digamos assim. Aí eu acho que o corpo ele vai entrar, Paula, pela via do que a gente deixou anunciado, né, nos nossos encontros anteriores, que é essa redescrição do campo do imaginário, né? Que aí, para falar dos desdobramentos possíveis disso, né, é preciso considerar um imaginário não supostamente inferior hierarquicamente ao simbólico, né, para que o corpo aceda a uma dignidade de fenômeno possível, não só da alienação, como também como palco de um certo desdobramento, né? Então, ele pode tanto entrar pela via de um sofrimento, quanto pode entrar por uma via de saída desse sofrimento, o corpo. Bom, são 2 horas, eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? Essas 70 pessoas que estão aí, a maioria eu nem conheço pessoalmente, agradecer por vocês terem acompanhado, principalmente pelas questões colocadas, né, que fazem movimentar a exposição do encontro seguinte. A gente se encontra novamente, para quem puder e quiser continuar, no dia 7 de agosto, tá? Teremos aí um período de férias aqui no Vox, né? Um período de intervalo. Para quem tiver também um intervalo em julho, eu sugiro a leitura do Seminário 7, né? Quem não puder ler o Seminário 7 inteiro, se dedicar à sessão A Morte de Deus. Também acho que é de extrema importância que fique no horizonte de leituras de vocês o texto crucial, que é o Divisor de Águas, que é de uma questão preliminar, né? A gente vai voltar a falar desse texto quando Lacan volta a ele, em 1966, para introduzir uma nota de rodapé colocando o real entre o imaginário e o simbólico, tá? Então, esse é um texto que não pode deixar de ser lido. E é isso. Então, obrigada a todos. Muito Bom obrigada. final de semana. Fiquem Obrigada. bem. Obrigada, Dani. Obrigado, Dani. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Até a volta. Obrigado, abraço. Obrigada, Dani. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. 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 Tchau, Dani. Obrigada. Foi muito bom. Tchau, tchau. Obrigada. Excelente. Tchau, Cris.